Olá para você que nos acompanha aqui pela UX TV, canal de identidade parceira do Canal Futura. Hoje tem Rede Cabeças com o tema Violência contra a Mulher. Este ano, segundo a Fundação Perseu Abramo, os dados afirmam que a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas no Brasil. A gente puxa essa discussão para dentro do estúdio da UX TV para entender por que tanta violência, como a gente faz para mudar essa realidade e o que o machismo tem a ver com tudo isso. A gente abriu o programa passando alguns dados sobre a questão da violência. E existem outros dados sobre a questão dos homicídios no Brasil. Olha só. Entre 2001 e 2010, 40 mil mulheres foram vítimas de homicídios no Brasil. Levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil. Os dados assustam e não param por aí. A ONU afirma que cerca de 70% das mulheres sofrerão algum tipo de violência no decorrer da vida. Já o Banco Mundial diz que as mulheres de 15 a 44 anos correm mais risco de sofrer estupro e violência doméstica do que serem vítimas de câncer, de acidentes de carro, de guerra e de malária. Na América do Sul, o Brasil só perde em homicídios de mulheres para a Colômbia, que registrou em 2007 uma taxa de 6 mortes para cada 100 mil. Por que tanta violência? Tá aí. Eu começo com a pergunta do material que a gente exibiu. Por que tanta violência? Por que tanta violência? Porque ainda nós temos presente a questão do machismo, porque a mulher há muito pouco tempo conseguiu um espaço social, porque a cultura do machismo e da questão da submissão da mulher ainda continua intrínseca na nossa sociedade. Tu acha que o país avançou porque elegeu a primeira presidenta mulher, depois elege uma bancada mais conservadora, que acaba tirando ainda mais direito das mulheres? Parece que a cada passo que tu anda, volta 3. Então, enquanto não tiver uma mudança cultural, né, social, de verdade, eu acho que a gente vai continuar dando voltas em torno do mesmo debate e não vai se avançar. Eu falando para vocês um pouquinho do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é o CONDIM, né? Ele tem isso, assim, de poder fiscalizar e promover essas políticas públicas, que são várias entidades que ali possam estar presentes para que a gente possa estar pensando essas políticas públicas para que a gente consiga pensar junto esses números alarmantes, né, que tem a cada dia, assim. E eu acho que muito tem ainda para conquistar, né? Hoje a gente vê que se fala mais sobre esse tema, que antigamente não era tão falado sobre isso, né? Essa questão do machismo é uma cultura, né? E cultura você não muda do dia para a noite. Mas uma das grandes responsáveis pelo nosso machismo são as instituições. E ainda são as instituições. E essas instituições, elas são, embora possa colocar um elemento ideológico aqui, é uma questão de que essas instituições elas estão organizadas numa hierarquia que é do sistema capitalista, né? De uma sociedade de consumo. Então, quando a gente fala sociedade de consumo, mas ela é consumo em tudo, né? Na cultura, nas religiões, na política, né? No futebol, né? Em todas as instituições são machistas. A gente não tem só a violência física, que é as agressões em si, né? Mas a gente tem a violência sexual, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência institucional também, que muitas vezes ela não vai ter a demanda dela assistida, enfim, onde ela vai procurar os serviços. Ela tem a patrimonial, que é os documentos, enfim, rasgados, objetos, roupas, né? Tem vários tipos de violência, né? Então, a gente tem que estar atento a todos esses tipos, não só da agressão. A gente vai conhecer, então, a Rede de Proteção à Mulher em Caxias do Sul. Olha só. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu não acordei com um tiro, eu acordei com um forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. São
registradas em torno de 450 ocorrências em que a mulher é vítima de algum tipo de violência, seja ela doméstica ou não. Muitas vezes a vítima vem acompanhada pelo agressor, né? Ambos vêm fazer exames, né? Então a gente proporciona essa separação, tá? Para que ela se sinta mais segura. No dia em que a mulher registra a ocorrência, ela já é tomado o depoimento dela e ela é encaminhada para exame de corpo de delito caso ela tenha alguma lesão que fique aparente. Também ela é orientada a vir ao Centro de Referência para Mulher, onde ela recebe todo o atendimento social e psicológico. E também, se ela precisa de algum trabalho aqui, então no Centro de Referência ela vai receber esse tipo de orientação. Em Caxias do Sul, a Patrulha Maria da Penha iniciou as atividades em 20 de janeiro deste ano e até o momento atendeu 104 mulheres, tendo feito 722 visitas. De posse dessa ocorrência, a patrulha vai até a residência da vítima para verificar se a medida protetiva solicitada por ela está efetivamente sendo cumprida. No caso de descumprimento, que a patrulha verifique que o agressor está no local e não está cumprindo a medida protetiva deferida pelo juiz, então a patrulha detém o agressor e encaminha ele até o plantão da polícia para efetivar um registro policial. E nós contamos então com a rede de proteção à mulher, que vai desde a questão da delegacia especializada para a mulher, quanto Ministério Público, a segunda vara criminal, a Defensoria Pública. O atendimento às mulheres acontece individual e também em grupo, né? E depende muito da história de cada uma, a situação que ela se encontra, para a gente fazer um plano para auxiliar ela a romper com a violência. A Casa de Apoio é para atender mulheres que sofrem violência doméstica com risco de morte. Não basta, por exemplo, estar sofrendo violência e querer ir para a Viva Raquel. Precisa ter um registro de ocorrência, nesse registro precisa contar, estar definido que ela está com risco de morte, e então ela passa por uma entrevista com a equipe aqui do Centro de Referência para definir qual é o melhor caminho para ela a partir dessa situação. Agora a gente está percebendo que essas políticas, né, de apoio à mulher vítima de violência, elas têm incentivado e passado confiança a essas mulheres para que elas denunciem essas agressões, formalizem junto à autoridade policial, materializem aqui conosco, né, essa violência e busquem seus direitos, né. Por isso que diz que quando a violência acaba, a vida recomeça. Se todas as mulheres no início já conseguissem buscar ajuda no momento inicial, que alguns sinais, né, são demonstrados numa relação, talvez a gente tivesse números menores. Mas, sabe, eu estava lembrando, Mônica, assistindo o vídeo, lembrando da criação da Lei Maria da Penha mesmo, né? Eu lembro que na época eu era estagiária da Mônica, então por isso que eu me referi a ela. E eu lembro que eu fazia parte do movimento estudantil e a gente fez muitas discussões sobre a Lei Maria da Penha, né? Eu costumava dizer na época assim, que a Lei Maria da Penha era uma das leis mais democráticas que existiam naquele período, porque ela foi uma lei que ela não foi criada só no Congresso Nacional, sancionada e ponto final, não. Ela foi ampla, foi reflexo de amplos debates com a sociedade, com especialistas na época. Eu me lembro em congressos da UNE, em espaços nacionais da Marcha Mundial das Mulheres, a gente dizendo que tipo de lei nós precisávamos. E a violência doméstica, ela tem vários nuances. Eu acho que do estupro coletivo, para mim, é um absurdo que eu estou vendo também. Mas a gente tem também a questão dos vulneráveis dentro dessa mesma estrutura familiar. E uma das violências contra a mulher que mais está aumentando é contra as idosas. Né? As idosas. E cada vez... Isso é uma outra coisa que está me incomodando muito, é que os crimes estão ficando cada vez mais cruéis. Uma vez a maioria dos casos era ameaça e lesões leves. Hoje a gente já está vendo que ele se repete como numa segunda situação. Teve ameaça, depois já é lesão grave ou tentativa de homicídio. Procurar observar desde o início, né? Não muitas vezes deixar a primeira vez, não só a agressão física, mas a psicológica, uma ofensa, enfim, né? Já desde o início já procurar uma ajuda, um auxílio, a família em si, se não, muitas vezes fica
com vergonha ou não quer procurar a rede de proteção, mas assim, desde o início já observar esses sinais que acabam acontecendo muitas vezes, de ameaças, enfim, que possa estar já saindo desse ciclo, enfim, né? Você tem que denunciar, mas a denúncia é quando transbordou, porque é o controle desde o celular, o controle como se veste, porque os homens na cultura machista, o machismo, ou naquilo que nos é colocado nos homens, de como a mulher se veste, por exemplo, né? Então, os homens gostam de admirar as mulheres que se vestem assim ou assado. Está na moda, ou mais agressivo ou menos agressivo. Mas dentro de casa, não. Essa fala que, infelizmente, a gente escuta, dizendo que quando a mulher sofre um estupro, é por causa que ela estava de vestido curto. E por que, Raquel, às vezes, é a mulher que repete isso? Isso é cultural, né? Não adianta, assim. Acho que a gente também não pode dizer que a culpa é delas, que a culpa é deles, porque é o sistema, né? Faz séculos que a coisa é feita desse jeito. Vários debates que a gente participa, a gente vê, mas são as mulheres que educam, são as professoras que educam, porque a maioria ainda são mulheres nas áreas da educação, então elas que são responsáveis por reproduzir o machismo. A gente ouve isso o tempo todo. E isso é uma inverdade, né? Na verdade, nós somos frutos de uma sociedade machista, capitalista, patriarcal, onde a gente liga a novela que está passando de noite, né? Assim, liga uma novela, tu tá vendo aquela estrutura de sociedade. Tu assiste um filme, tu tá vendo aquela estrutura de sociedade. Tu pega um livro didático, é aquela estrutura de sociedade, né? Do homem dominador, provedor, da mulher dona de casa, meiga, romântica, sempre pronta para agradar e, né, fazer tudo que pode fazer dentro de casa, cuidadora dos filhos, né, o marido que chega cansado e vai assistir seu jornal. Isso a gente assiste o dia inteiro, então começa-se a trabalhar uma visão de que a mulher que não entra nesse padrão não é a mulher, não é uma mulher completa. Em algum momento a gente tinha que colocar a questão de gênero dentro dos bancos escolares, uma discussão acadêmica, sabe? Para as pessoas terem informação, os professores terem informação, sabe? Colocar lá no curso de noivos que tem uma discussão de gênero, sabe? Cursinho de batizado vai discutir gênero, tem... Dá pra gente fazer, é muito difícil conseguir os espaços, mas eu acho que muita coisa evoluiu. E uma coisa que a gente falava antes era, aumentou o número de violência, será que aumentou o número de violência ou aumentou o número de denúncias? Por todo o movimento da independência, autonomia das mulheres de ter o seu espaço, eu vejo que ela está conseguindo, né? Talvez até numa velocidade relativamente grande, se nós vamos analisar de 20 anos para cá. A mulher que está conseguindo o seu espaço, ela está sabendo trabalhar esse seu espaço ou ela ainda usa ou utiliza os mesmos métodos machistas do próprio homem? Aquela mulher que consegue ser independente economicamente, diríamos até afetivamente, enfim, culturalmente. Será que isso, para mim, é uma pergunta, porque o que eu sinto é que, às vezes, não está bem identificado isso ainda. Se repete o padrão machista. Isso, eu não sei se só troca a questão, mas que acaba... Eu costumo dizer, quando falam isso nas palestras, Monteiro, que se amanhã o ônibus... Eu nunca ouvi falar isso. O avião que eu tô viajando cai no meio da selva amazônica. A minha primeira tendência, eu chego numa tribo indígena, eu vou assimilar o que está lá. E depois eu posso modificar. Então, talvez, em algumas situações, eu penso que nesse movimento, algumas mulheres, em alguns momentos, possam reproduzir, mas por uma questão de sobrevivência. E tem isso da família, que tem que manter o casamento, que casou, que não pode separar, enfim, né? Justamente isso, né? De ter que manter a todo custo, né? E não é isso, né? Tem que estar bem, né? E tem uma questão patrimonial. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vou ter que sair da minha casa, eu vou ter que não sei o quê. E eu costumo dizer, quando é uma situação de violência, talvez sim. Talvez tu tenha que sair da cidade. E daí tu tem uma escolha só. Ou tu rompe com isso e abre mão, eventualmente, de alguma coisa, ou tu pode abrir mão da tua vida.
Mônica, e a gente tem essas denúncias, dá para saber em que classes estão ou não? Não tem pesquisa a respeito disso? Não tem pesquisa a respeito de classe. Porque a gente ela sabe seria que muito discriminatória. Sim. O que eu vou te dizer é assim, ó, e não é nem porque tem um número maior, tu vai dizer, tem mais pessoas na classe D e E que são vítimas de violência. É que tem um número maior de população na classe D e E. Maior número. Entendeu? Tem pouca gente que é classe A. Bam, que mora numa casa, uma mansão, ninguém ouve o grito, ninguém vai chamar, ninguém vai denunciar, também tem mais essa. Agora, quando eu moro numa comunidade onde uma casa próxima da outra, com maior o número de ocupantes, né, por metro quadrado, vamos dizer assim, o vizinho intervém, chama a polícia quando vê uma situação de violência, né? Talvez, pegando um caso recente, o Bernardo não tivesse morrido. Se fosse num outro ambiente, se fosse uma comunidade. Porque essas comunidades também sabem o que é violência. Estão dispostos a intervir. E não tem um discursinho medíocre e hipócrita de dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É verdade. Porque tem essa coisa muito mais solidária. Então, se a gente pensar, maior número de mulheres vítimas de agressão está na classe D e E, porque o maior número da população está D e E. E existe uma vergonha também da denúncia? Sim. Tu vai ter que ir num delegado, num policial, tu vai ter que ir num juiz, tu vai ter que falar com um monte de gente, tu vai participar de... Ainda mais se vai fazer a denúncia e é um homem que vai receber a denúncia. É pior ainda, né? Muito Vai ter que pior, expor, né, a Tem que situação. Aquela questão que o vídeo mostra do policial perguntando, mas o que tu fez, com que roupa tu tava? Isso é real. Isso é real e isso era muito apontado na época da Lei Maria da Penha. Tanto que capacitação para os policiais, né, para quem atende, seja na saúde, na segurança pública, é feita até hoje. Né? É fundamental e é feita e tem que ser feita constantemente. Porque a mentalidade, né, tende a... Tá, mas o que tu fez para... Nós culpabilizamos a vítima dupla. Sempre. E no caso de estupro é mais ainda. Mas o que tu estava fazendo lá aquela hora da noite? Não é uma rua, eu não posso andar numa rua. Mas tu tava de shortinho. Lembra aquela campanha ano passado? Então o garotão de sunga também vai ser estuprado. Olha, que absurdo. Juliana, e o que a gente pode dizer então para as pessoas, para que elas... Existe toda uma rede, né, de proteção em Caxias do Sul. Os números principais para a denúncia? A gente tem o 180, né, que ali é o principal, que eles vão dar um apoio, direcionar, enfim, né. Tem a Delegacia da Mulher, que pode ligar. E a gente tem também o Condim, né, que também pode estar ligando para nós, enfim, né, que a gente também possa estar dando esse apoio. E eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar e fazer esses espaços de conversa, de discussão, para poder auxiliar e para nos preparar também para dar esse apoio, né? Então, esse 180 acho que auxilia, né? Para que possa direcionar para a rede correta, né? E, enfim, a gente também fica à disposição, né? No Condim, se tem necessidades. E o Condim é interessante também porque tem as entidades, então nas entidades vai estar trazendo para nós os casos, para a gente também poder estar direcionando. E na reportagem também mostrava o espaço... isso é até um avanço, né? Antes não era assim. Hoje tem os espaços para você ir fazer a denúncia, como a gente viu na reportagem, né? Do espaço Lilás, inclusive as brigadianas, né? Não a patrulha de mulheres e não de homens. Rodada final, gente, para a gente concluir nesses 50 minutos sobre a questão da violência, sobre a sociedade machista. Eu acho que é não fechar os olhos, né? Não fingir que não acontece, não ter medo de discutir, não ter medo de ajudar as mulheres que passam por isso, né? Eu acho que agora Caxias está trazendo a vara de violência doméstica, a vara mesmo que a lei prevê, finalmente chega em Caxias, vai chegar em Caxias, ainda não chegou, né? Estamos crentes que chegará, já foi anunciado e tal.
que isso também é uma questão, né? Só as capitais praticamente têm, acho que nem sei se todas as capitais têm a vara com todo o atendimento que a Lei Maria da Penha prevê. Então, acho que é isso, acho que é não fechar os olhos, né? Eu acho que aquele ditado de em briga de marido e mulher não se mete a colher não pode mais ser usada, não pode mais fazer parte da vida das pessoas, né? Ela tem que ser vista como um crime, ela é um crime, tem que ser vista como um crime, tem que ser combatida como um crime e as vítimas têm que ser protegidas para conseguir sair desse ciclo. Ok. Aqui, Mônica e professor. Rápido. Bem rápido, sim. O número, para mim, tem que focar, porque as pessoas têm que ter a facilidade de um número gratuito, 180. Ligue 180. Fique atento às coisas que acontecem na nossa própria relação, porque a gente tem a noção de só ver quando a outra mulher é vítima. E muitas vezes a gente está sendo vítima, tá? Os exames de corpo de delito não precisam ser feitos no IML, podem ser feitos no médico particular. Então, é importante porque quando a mulher fica com vergonha de ir lá, ela pode fazer com o seu médico particular. E não ter vergonha. Quem agiu errado foi o algoz e não a vítima. Ok. Professor, resumido. Todas as mulheres, né, elas têm algumas amigas. Tem que conversar com as amigas sobre toda a situação que tem de repressão, de violência, daquilo que não está bem com ela, tem que falar com as amigas. Ok, gente, muito obrigada pela participação, já está estourado o programa. Obrigada por debater sobre esse assunto aqui com a gente. E você que nos acompanhou aqui pela UX TV, a gente se encontra num próximo Rede Cabeças. Até mais! Pode falar. Ficou bom? Ficou bom, passa ligeiro, né? É pro microfone, mas é pouco tempo. Eu puxo a questão da...